Você sabe o que é oração? Você já fez uma oração e não teve resposta? Você já fez uma oração e de repente a resposta foi contrária daquilo que você esperava? A partir de hoje, no programa Escola Bíblica, nós vamos falar sobre esse tema, a oração. Vem aí um novo guia, agora. Olá, tudo bem com você? Como é que você passou o final de semana? Tudo tranquilo? Deu para dar aquela descansadinha? Ou já começou a 1000 por hora aí no domingo ontem? Como é que foi sua segunda-feira? Que privilégio estarmos juntos mais uma vez. Estamos começando mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica. E eu tenho a alegria de apresentar para você, esta semana, o nosso novo guia de estudos. Como eu anunciei na semana passada, fizemos uma temporada marcadas pela fé, a história de 8 mulheres. E se você pediu o seu guia de estudos na semana passada, hoje eu até recebi um recadinho, pastor, eu ainda não recebi o meu marcados pela fé. Tá tudo bem. Tudo tranquilo, pode ficar tranquilo que vai chegar aí, tá? Vai chegar seu guia de estudos aí, marcadas pela fé, e como eu falei, um material importante para você ter aí na sua casa. Mas hoje, olha, eu vou até chegar para o lado aqui, ó, tá aparecendo aqui, ó, o novo guia de estudos, e daqui um pouquinho, já vou chamar daqui um pouquinho, o autor deste guia, tá? Pastor Leidivan Ross, e vai falar um pouquinho para a gente sobre o guia de estudos Deus Ouve, que vai ser um guia sobre a oração. E eu quero convidar você já a pedir o seu guia de estudos. Serão 8 lições que nós vamos apresentar aqui nesta temporada sobre o tema da oração. E olha, eu vou dizer particularmente aqui para você, oração para mim é um tema assim que que mexe comigo, que me chama a atenção, cada vez mais, tem buscado explorar esse assunto, entender esse assunto, e é lógico, já dei aquela buscada aqui em todos os temas, como que eles foram apresentados, a forma como foi colocado, e eu tenho certeza, vai ser uma bênção para você, que não tem o hábito de orar, você que talvez está assistindo a gente pela primeira vez, você que não professa uma religião cristã e que já ouviu falar sobre a oração, ou você que talvez seja um cristão, ora, busca, tem muita coisa aqui para a gente aprender sobre esse tema, a oração. Por isso, quero convidar você agora, você pode já mandar uma mensagem por WhatsApp e receber gratuitamente aí na sua casa. Por quê? É gratuito porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Então tá aqui, ó, o WhatsApp, tá? Já vou dar o telefone para o horário comercial. É o 12982444449. Manda uma mensagem agora. Quero receber o guia de estudos. O que vai acontecer? Vai aparecer um linkzinho ali para você. Clicou no link, preenche o cadastro, escolhe o seu estudo. Se você quer o PDF, você já recebe o arquivo aí no seu celular, ou se você quer o físico. É simples, simples. Se você tiver dúvidas, prefere ligar, horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Está aqui, ó. 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o guia
que nós aqui na Escola Bíblica vamos estudar nesta temporada. Lembrando que você também pode acessar o nosso site. Está aqui, ó, novotempo.com/Escola Bíblica. Você vai receber aí, da mesma forma, você preenche o cadastro e escolhe como você quer receber aí na sua casa, tá bom? Antes da oração, eu vou chamá-lo, porque ele é o homem da oração aqui na Novo Tempo, e eu vou, em seguida, pedir até para ele fazer a oração inicial aqui para a gente. Pastor Leidivan Ross, venha para cá. Que privilégio poder recebê-lo neste momento. Satisfação. Como é que o senhor está? O privilégio é meu. Muito obrigado, estou bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui no Escola Bíblica. Pastor Leidivan, um pouquinho mais para cá? Isso. Pastor Leidivan, todo dia, lugar de paz. 5 horas da tarde ao vivo, e temos também a nossa reprise, 3h30 e 6h30 da manhã, bem cedinho. Olha, esse horário das 6h30 da manhã, né? 6h30 da manhã. Esse horário é um horário que a gente tem uma audiência impressionante. Interessante. Muitos amigos de oração, eu chamo assim, né, aqueles que assistem ao programa, muitos amigos de oração nos acompanham pelas madrugadas. Legal. Pastor Leidivan, olha, primeiro quero parabenizá-lo pelo conteúdo. Eu tive a oportunidade já de ler todos os temas aqui e de estudar já alguns desses temas. O primeiro aqui que eu vou trabalhar ao longo dessa semana. E os 4 últimos temas eu tive a alegria de estudar com o pessoal do Anjos da Esperança. Legal. Então, foi muito, muito interessante. Primeiro, parabéns pelo conteúdo, pela forma como está sendo apresentado aqui. E eu vi que o senhor colocou aqui uma forma didática, que é o preenchimento do texto bíblico. Eu achei muito legal isso aqui. Para que o guia seja realmente um guia de estudo da Bíblia. Exato. Para que a pessoa veja o tema dentro da Bíblia. Essa foi a intenção. Que esse é o objetivo nosso, Objetivo, né? né? O guia é só para sistematizar e levar para a Bíblia, né? Perfeitamente. Pastor, 3 perguntinhas rápidas. Primeiro, por que fazer um estudo sobre a oração? É muito importante a sua pergunta, porque a Bíblia fala muito da oração, a gente que não percebe isso, mas a Bíblia é a história de homens e mulheres que oraram. Se você observar aí, qual homem e mulher na Bíblia que teve relevância na história bíblica que não orou, que não clamou a Deus, que não suplicou a Deus? Então, pastora, a oração é um tema fundamental na Bíblia. E por que ele é fundamental na Bíblia? Porque é fundamental para a vida cristã. Não existe vida cristã sem oração, porque a oração, na realidade, é a nossa conexão com Deus. Porque a gente às vezes pensa o seguinte: a oração é conversar com Deus, é falar com Deus. É muito mais do que isso. A oração é a forma que Deus estabeleceu para nós nos conectarmos com Ele, para nós nos relacionarmos com Ele através de Jesus Cristo. Isso é lindo, isso é profundo, por isso se faz necessário esse guia de estudo sobre a oração. Você coloca aqui, por exemplo, as perguntas, ou completar aqui da 5, 6, 7 e 8 no primeiro estudo, você já tem aqui vários exemplos de pessoas que oraram. Acho que foi muito legal essa forma que você colocou. Pastor, para uma pessoa que quer ser uma pessoa de oração, que quer ter mais intimidade, como você falou, não tem como viver uma vida ligada a Deus sem ter esse momento de oração. Na sua opinião, qual seria o maior desafio que ela vai enfrentar? Olha, são vários desafios, né? E eu acredito que o maior desafio é a pessoa entender e aceitar o fato de que Deus ouve a sua oração. Porque não adianta eu aprender tudo que a Bíblia fala da oração se eu não creio, se eu não tenho fé que esse Deus é um Deus tão próximo, que eu posso falar com Ele, que eu posso me expressar, que eu posso abrir o meu coração com Ele. Então, esse é um dos principais desafios, é você ter a certeza de que você pode falar com Ele e Ele vai ouvi-lo. Por isso, o título aí, Deus me ouve, é essa a sugestão, né? E um outro desafio, pastor, é criar o hábito. É criar o hábito, é você orar todos os dias, e não somente todos os dias,
Orar o tempo todo, porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E esse é um grande desafio. E nós oramos sem cessar quando nós entendemos que nós realmente precisamos orar. Pastor Leidivan, 36 anos como um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual é a sua experiência de oração? Como um pastor, como um cristão, como pai, como esposo, como avô, né? Qual é a sua experiência? Olha, pastor, como eu mencionei aqui, não existe vida cristã sem oração. Então também não existe um ministério sem oração, não existe um casamento sem oração, não existe uma vida familiar sem oração. Então, quando o pastor assim me pergunta qual é a minha experiência com a oração, eu lembro daquelas 5 virgens nécias. Sabe qual é o problema delas, no meu entendimento? Elas tinham o azeite, mas não o suficiente, mas elas pensavam que era o suficiente. Então, pastor, hoje eu sinto o seguinte, eu não oro o suficiente, eu preciso orar mais, eu preciso depender mais de Deus, o meu casamento precisa mais de oração, a minha família, as minhas filhas, os genros, o meu neto, você mencionou aí, nós precisamos mais de oração. E todas as vezes que eu oro, eu sinto isso. Eu estou orando pouco e eu preciso orar mais, muito mais. Eu preciso depender mais de Deus. A oração tem me ensinado isso. Pastor, quero que você nos dê a oportunidade de que você coloque todos os nossos telespectadores, aqueles que vão mergulhar nesse tema da oração diante do Senhor agora, aqueles que têm suas necessidades, como você faz lá no Lugar de Paz. Queria que você fizesse uma breve oração, por favor. Com prazer, com prazer. Querido Deus, muito obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia, muito obrigado por mais um guia de estudo que a Novo Tempo pode apresentar a Ti e também aos nossos amigos. Nós vamos estudar a Tua palavra agora, o pastor Gilmar Batistotti vai abrir as Sagradas Escrituras, que ele seja ungido pelo poder do Espírito Santo e que essa mensagem, Senhor, seja uma bênção ao coração de todos aqueles que estão assistindo a este programa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor, obrigado. Eu que agradeço. Deus continue abençoando você e a sua família. Muito obrigado. Olha, eu vou dizer para você que ouvir o pastor Leidivan falar faz a gente imaginar, né? Como a gente tem o privilégio, a alegria de poder conversar com Deus, colocar diante do Senhor aquilo que está no nosso coração. Eu tenho a certeza que nos próximas semanas nós vamos ser muito mais impressionados com esse tema. E eu quero desafiar você. Não sei se você tem o hábito ou não. Se você tem, que tal aprofundarmos ainda mais? Gastarmos mais tempo com o Senhor Jesus. E se você não tem esse hábito, ao estudarmos esse tema, que tal nós desenvolvermos, termos este momento para falarmos e para ouvirmos? Eu vou para o intervalo e quando eu voltar, nós vamos começar a estudar o tema da oração. Deus me ouve? Daqui um pouquinho. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos começando uma nova temporada com um novo guia de estudos. Deus me ouve? Vamos estudar sobre a oração. Se você faz parte de uma comunidade religiosa, se você exercita o cristianismo, talvez esse seja um tema muito familiar para você. E às vezes temas familiares podem fazer com que a gente, eu já sei. Olha, vamos descobrir muito mais sobre a oração. E eu convido você, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp e já peça seu guia de estudos. É o 12982444449. Receba aí na sua casa gratuitamente, porque ele tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança.
nós teremos vários temas aqui sobre a oração e você vai descobrir detalhes que às vezes passam por alto. Então, peça seu guia de estudos, receba aí, estude junto com a gente. Essa é a nossa escola bíblica e esse é o nosso material didático. Quero dizer para você que você também pode mandar o seu recadinho para a gente, porque nós estamos numa escola. Deixa eu mandar alguns abraços aqui. Deus abençoe grandemente a escola bíblica, não perco jamais. Que o nosso bom Deus abençoe a todos, especialmente o pastor que nos ensina a palavra. Que legal, sou grato a Deus. Se ele puder, manda um grande abraço para minha filha Mônica e para o seu esposo Juliano. Está aí um abraço para a Mônica e para o Juliano. Eu sou a Maria Borges Aragon, de Urupá, em Rondônia. Manda um abraço para todos da Escola Adventista de Urupá. Um abraço para você de Urupá, em Rondônia. Pastor, manda um abraço para Madalena Reis, meu esposo Josefino Reis e para minha filha Maria do Rosário. Um abraço, Josefino, para Maria do Rosário. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus em Santo Antônio de Goiás. Um abraço para todos os nossos queridos irmãos aí da Igreja Assembleia de Deus em Santo Antônio de Goiás. Nós não perdemos nenhum dia a escola bíblica. Um abraço para vocês, que legal. Boa noite, pastora, paz do Senhor Jesus. Me chamo Denilde, sou de Salvador, Bahia. Lindíssima Salvador. Eu e a minha mãezinha Maria Lúcia não perdemos um estudo bíblico. Manda um beijo para nós, um beijo para vocês. Obrigado pela audiência, pela companhia, porque vocês estão sempre estudando a Bíblia, da Bíblia com a gente, e acompanham sempre o programa Escola Bíblica. Estudar a Bíblia é extremamente essencial para a nossa vida, porque aí nós descobrimos qual é a vontade de Deus. Vamos lá? Lembrando para você, deixa eu dar o telefone, né? Aqui, ó, tá aqui, ó. 12981091268, esse é o telefone dos recados, tá bom? Quiser compartilhar dúvidas, perguntas, estaremos à sua disposição. Então vamos lá, vamos começar a nova temporada do nosso estudo. Deus me ouve é o nosso guia, uma pergunta sugestiva. Um privilégio restaurado é o nosso primeiro tema e você vai entender o que significa esse privilégio restaurado, esse privilégio de conversar com Deus intimamente. E aqui 3 perguntas para a gente começar a nossa reflexão de forma introdutiva. Deus existe? Se Ele existe, de que forma você define? Algumas pessoas creem que Deus é um Deus pessoal, um Deus que criou e um Deus que está constantemente ligado ao ser humano. Outras pessoas, porém, acreditam que Deus criou, mas abandonou, deixou. Deus não está interessado. Nossa visão a respeito de quem é Deus vai definir muito a essência da nossa oração. Por exemplo, Deus está interessado em mim, mas Ele vai fazer todas as coisas por mim? Ou Ele tem que fazer todas as coisas por mim? Essa é uma visão equivocada. E a gente vai entender isso na oração. Deus me ouve? Sim, Deus me ouve. A gente vai aprofundar esse tema. Mas o fato de Deus me ouvir significa que Ele tem que me atender daquela forma? Eu já citei aqui, em algum momento, uma música de uma banda muito conhecida. Esses dias eles estiveram no Caixa de Música, Preto no Branco. E eles têm uma letra bem interessante que eles dizem assim: o que fizeram de você? Um curandeiro mercenário? Um mordomo secretário? Nossa visão a respeito de Deus definirá nossa visão a respeito da oração. Por que Ele não me atende? Se Ele está interessado em mim, se Ele não me ouve,
Por que Ele não me atende? Tema que nós vamos explorar ao descobrirmos o que é verdadeiramente a oração. E quero começar com um texto que está lá na introdução do Guia de Estudos, Lucas capítulo 11, verso 1. Aqui a gente tem a oração modelo, esse é o contexto do texto, a oração do Pai Nosso. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos e lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Um dos discípulos pediu ao Senhor: Senhor, nós queremos aprender a orar. Como João ensinou, era comum que um mestre que tinha seus seguidores proporcionasse a eles ensinamentos. E o texto é muito claro, a gente descobre, por exemplo, que João Batista foi um pregador, mas nesse texto a gente descobre que João Batista foi um homem de oração. Esse é um detalhe importante. Não pode haver a apresentação da palavra sem a busca pelo discernimento. E a busca pelo discernimento ou pelo entendimento da palavra se dá através do estudo, mas também através do ouvir a voz de Deus. Ouvir o Espírito Santo me dando iluminação. Por que sempre começamos o nosso programa com uma oração? Não é uma proforma, não é porque esse é o roteiro, não. Porque é o Espírito de Deus que me dá a iluminação. João Batista era um pregador, mas João Batista era um homem de oração. E os discípulos pediram para Jesus. E quando a gente explora esse tema dentro da Bíblia, a gente vai perceber que Jesus era um homem de oração. Marcos capítulo 1, verso 35 diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Nós encontramos esse como um hábito comum na vida de Jesus. A oração, o conversar e o ouvir. Por quê? Me permita, rapidamente aqui. Lembra sempre que aqui estou eu, e eu me dirijo a Deus através da oração. Esse processo se dá através da minha fala, através do que eu coloco para Deus, mas também através de como Deus me responde. Por isso, meu coração precisa estar aberto para falar o que está no meu íntimo, mas também para ouvir o que Deus tem para me responder. Jesus, João Batista, apresentavam a palavra, mas antes da apresentação dessa palavra, eles estavam em constante contato com o Pai. A gente vai explorar um pouquinho amanhã esse tema e ao longo da temporada nós vamos explorar como deve acontecer esse diálogo. Quero convidar você a vir aqui e eu tenho algumas definições rápidas de alguns escritores, citando primeiro Ellen White. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Outro pensamento, a humanidade de Jesus fez da oração uma necessidade e um privilégio. Jesus era um homem de oração. Dietrich Bonhoeffer, orar não significa simplesmente derramar o coração, mas encontrar com o coração saturado, vazio, o caminho para junto de Deus e falar com Ele. Eu quero convidar você, neste momento, a orarmos. Vamos iniciar uma nova temporada. Que tal abrirmos mais o coração e ouvirmos mais a voz de Deus? Vamos fazer esse pedido nesse momento? Pai do céu,
nós queremos abrir o nosso coração, derramarmos o coração diante de Ti, mas também queremos Te ouvir através da nossa oração. Abençoa os nossos telespectadores, que todos sejamos seres, pessoas de oração. Em nome de Jesus. Amém.